Boa noite. Meu nome é Guilherme, trabalho na Uber. Meu nome é Ana, trabalho na Uber. Eu sou o Pedro, também trabalho na Uber. Primeiro eu queria falar que eu estou muito orgulhoso e muito feliz de estar aqui. Hoje tem um monte de câmera gravando a gente, tem live, gente do Brasil inteiro, canal da Uber, tem o canal das Bi também, então quem quiser chamar os amigos que não puderem vir, avisa lá do canal. E essas câmeras que estão viradas para a gente hoje, eu acho que elas não são justas, deveria estar virada para todo mundo de fato. Porque o que a gente está construindo aqui, quer mostrar para vocês hoje, é muito mais do que uma campanha, é muito mais do que um posicionamento. É uma tentativa nossa, e repito, é uma tentativa, porque a gente está aprendendo de como trabalhar diversidade, como trabalhar inclusão, representatividade, como trabalhar respeito. Então, é isso que a gente vai passar aqui um pouco para vocês hoje, nossa tentativa de trabalhar nisso. Enfim, pode passar. Bom, a gente tem uma agenda cheia, mas relativamente curta. A gente vai falar um pouquinho sobre as questões que nos moveram para estar aqui hoje. Depois a Ana vai apresentar um pouquinho sobre o que é Uber Pride no Brasil. A gente viu algumas pessoas perguntando o que é isso no YouTube. Depois a gente vai passar pelo que a gente fez no ano passado e vai apresentar para vocês, em primeira mão, a nossa campanha para as paradas de orgulho LGBTQ+, para 2018. A gente está aqui hoje porque a situação do Brasil é uma situação muito séria, né? E a gente se pergunta como que a Uber pode usar a nossa penetrabilidade social para diminuir casos de violência contra pessoas LGBTQ+. Né? A gente tem um dado alarmante e crítico que a gente tem um assassinato a cada 19 horas hoje no Brasil. E o Brasil é o país que mais mata LGBTQs em todo o mundo. A gente também tem que 7 em cada 10 pessoas LGBTQ+, já se sentiram discriminadas. Então, como a Uber pode contribuir para diminuir esses casos de discriminação? E a gente também tem um cenário, e a gente vive em um país com muita dificuldade de acesso ao mercado formal para as pessoas transgênero. E aí a gente se pergunta, como que a Uber também pode contribuir para aumentar as oportunidades para as pessoas trans? E a ideia é essa, assim, é como que a gente pode movimentar as pessoas. A Uber é uma plataforma que promove milhões de encontros e conexões todos os dias no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então a gente sabe que pessoas encontrando pessoas é um momento de que muita coisa acontece. E a gente tem como esse propósito isso, conectar pessoas, conectar cidades. A gente quer ser reconhecida como uma empresa pioneira, que a gente quer ser comprometido de fato com igualdade e justiça. Isso é fato. Todos os dias a gente fala disso em todas as áreas dentro da empresa. E a gente acredita, né, que a Uber é uma empresa que faz a coisa certa para uma comunidade que normalmente vive em constante ameaça. E que a gente pode contribuir efetivamente para que essa comunidade seja cada vez mais respeitada, incluída e representada dentro e fora da plataforma. Eu queria convidar a Ana Pellegrini, ela é diretora jurídica da Uber na América Latina e ela é também a líder de Uber Pride no Brasil e na América Latina. Então a gente queria convidá-la para explicar um pouco mais de onde veio o Uber Pride e o que é isso que a gente está falando. Obrigada. Boa noite. É um prazer estar aqui, é motivo de muito orgulho, de muita alegria. E eu vou explicar um pouco para vocês o que é o Pride no mundo e o que é o Pride no Brasil. A gente, dentro da empresa, dentro da Uber, a gente tem um grupo de empregados e funcionários que trabalha com diversidade e inclusão. E, sob esse guarda-chuva de diversidade e inclusão, a gente tem um grupo que se chama Uber Pride, que é o grupo voltado para as pessoas LGBT+. É um grupo que busca diversidade e inclusão das pessoas dentro e fora da Uber. Então, são grupos de empregados que são pessoas LGBT, mas também aliados à causa, que se unem para promover atividades e ações dentro da Uber e fora da Uber. Esse grupo começou no Brasil em fevereiro de 2016, inicialmente com apenas 8 empregados dentro da Uber. Hoje, aqui no Brasil, só que são parte do Uber Pride, são mais de 250 pessoas.
E a gente tem ações internas voltadas para os empregados da Uber, ações educativas, ações informativas, ações de recrutamento, mas a gente também faz ações externas. E a gente começou muito incipiente lá em 2016, começando a pensar, poxa, o que a gente pode fazer como Pride no Brasil. E, inicialmente, a gente patrocinou 3 paradas no Brasil, Salvador, Recife e Fortaleza. Foram movimentos ainda iniciais da empresa no Brasil, se posicionando com relação à causa LGBT, mas que contribuíram para a gente começar a aprender e a definir o que a gente poderia fazer a respeito disso. O ano passado, a Uber Pride ficou maior, como eu disse, atualmente são mais de 250 empregados, e a gente se organizou e a gente patrocinou mais de 10 paradas no Brasil ano passado. E a gente lançou uma campanha de respeito às pessoas LGBT. E nessa campanha a gente fez uma cartilha e entregou para mais de 50 mil motoristas parceiros pelo Brasil. Uma campanha educativa, uma campanha informativa. A gente fez vídeos para esses motoristas. Um pouco do que o Guilherme falou, né? A gente entende o impacto que a Uber tem na vida das pessoas e na vida das cidades, e as milhares de conexões que a gente estabelece por dia. Então, se a gente minimamente conseguir impactar essas relações e essas conexões, no sentido de ensinar as pessoas, de trazer respeito, de propagar o respeito à comunidade LGBT, a gente sabe que a gente tem muito para contribuir, e foi isso que a gente fez. E, além disso, a gente fez a inclusão também do nome social na plataforma. Antigamente, quando a Uber chegou no Brasil, a gente ainda não aceitava o nome social. Então, os motoristas, atualmente, as pessoas trans que gostariam de usar o nome social na plataforma, a gente tem um procedimento específico para aceitar essas pessoas. E a gente fez uma campanha também o ano passado de inclusão das pessoas trans na plataforma, uma oportunidade de geração de renda para essas pessoas, né? E a gente fez uma parceria com ONGs, e esse ano a gente vai desenvolver ainda mais, com parceria com locadoras de veículos, parceria com autoescolas. Depois a gente fala um pouquinho mais a respeito. E a atuação da Uber Pride no mundo também, a gente apoiou a igualdade matrimonial na Austrália, que foi bastante divulgado. A gente recentemente fez adesão aos padrões de conduta da ONU. Aqui, como eu mencionei, a inclusão de transgêneros na plataforma com programas específicos e grandes no Brasil e na Índia. A Uber foi considerada uma das 100 melhores empresas para pessoas LGBT trabalharem. E um dado importante, o nosso relatório de diversidade foi divulgado esse ano, e 15% dos funcionários e empregados da Uber se identificam como pessoas LGBT no mundo. É um número bastante significativo, a gente quer que esse número cresça cada vez mais, e esse é um dos objetivos de Pride. Por favor, Gui. Bom, falando um pouquinho sobre como que o Pride funciona no Brasil, a gente definiu 4 eixos prioritários para a gente trabalhar aqui, que é comunicação, a gente usar a força da plataforma para endereçar questões relacionadas a direitos humanos, a respeito e a inclusão. A gente também tem uma frente, como a Ana explicou, muito forte, voltada para a inclusão trans, e agora a gente também está querendo trabalhar com a formação de pessoas transgênero, né, participando de projetos, apoiando ONGs que atuam nessa vertical. A gente também atua junto às paradas de orgulho e de diversidade, e também no acolhimento de casos de discriminação, assédio, transfobia e homofobia que acontecem dentro da plataforma. Aqui são só alguns fatos sobre a Uber, eu vou passar bem rapidinho, a Ana já passou pela maioria, né? A gente vai patrocinar 16 paradas em 2018, fomos eleitas, né, como uma das 100 melhores empresas para pessoas LGBTQ trabalharem, de acordo com o Human Rights. 21% do quadro de empregados da Uber no Brasil se engajam voluntariamente para tornar a empresa mais inclusiva. A gente tem o programa de inclusão para as pessoas transgênero, distribuímos 50 mil cartilhas no ano passado, e pelo aplicativo a gente conseguiu que essas mensagens chegassem em mais de 500 mil motoristas e 20 milhões de usuários pelo Brasil. Agora a gente vai passar passar o documentário, um mini documentário que a gente fez na parada do ano passado. Ano passado a gente queria trabalhar com o assunto, a gente não sabia exatamente o quê. Tinha a parada, que é um grande evento, um grande momento de visibilidade. A gente falou, vamos fazer a parada. Só que foi o pontapé inicial.
Hoje, com a campanha de 2018, que a gente vai explicar um pouquinho mais para vocês hoje, é o segundo passo. Então eu queria só falar que a gente fez muita coisa no passado, mas ainda é o começo, gente. A gente ainda está descobrindo como trabalhar e até por isso que nesse ano a gente saiu de trás da cadeira do escritório, da mesa, de uma sala fechada, só de pessoas da Uber, para criar com mais pessoas. E agora passar o documentário que a gente fez ano passado, do grande momento da parada que acontece aqui em São Paulo. Inclusive temos pessoas da parada aqui com a gente vai chamá-las daqui a pouco para conversar com a gente. Mas é isso, acho que o vídeo fala por si só, muito mais do que eu. Quando nós começamos lá, 21 anos atrás, a gente acreditava que, primeiro, a luta era necessária. Em 2006, a parada foi para o Guinness Book, com mais de 3,5 milhões de pessoas, a maior parada do mundo. Ela é um fenômeno para a antropologia estudar. Porque não é fácil você falar eu sou homossexual. Eu aceito, mas é feio ser escandaloso, né? Eu aceito, mas desde que não se vista de mulher. Eu já ouvi demais. Eu não quero que meu filho estude na sala de uma criança que a mãe dela gosta de uma mulher. Em São Paulo acontece todos os anos o mês do orgulho LGBT. E um dos eventos mais importantes do calendário é a Parada, que reúne milhões de pessoas no principal marco da cidade, a Avenida Paulista. Em contraste à festa, o Brasil compartilha dados preocupantes. Só em 2016 foram registradas 343 mortes relacionadas à LGBT-fobia. Na escola acabou de chamar viadinho, bichinha, mulherzinha. Isso machucava muito. No final de uma das aulas, um dos meninos começou a me chutar pelo fato de ter me identificado quanto LGBT. E eu nem sabia o que era ser gay, enfim, lésbica, bissexual, travesti, trans. E eu lembro que eu fui chutado praticamente da sala de aula até o portão, saída dentro da escola. Uma coisa que é muito marcante na vida das pessoas LGBT diz respeito ao medo, né, de uma sociedade que é hostil em relação a essa expressão do desejo, da identidade. Além da violência física, são comuns os relatos de pessoas que enfrentam constrangimentos em casa, na rua, no trabalho ou onde estudam. Tudo isso aliado à falta de segurança em manifestar afeto em locais públicos. Em junho deste ano, aconteceu o evento Em Memória, onde foram plantadas 100 árvores em homenagem às vítimas da LGBT-fobia. Meu nome é Avelino Fortuna, pai de Lucas Fortuna, vítima de homofobia. Em 2012 ele foi espancado numa praia da Grande Recife e jogado no mar ainda vivo. E veio a falecer. Às vezes me perguntam assim: nossa, você estudou direito, você é advogada, Tchaka? Que incrível! Incrível qual dos dois lados? Ser uma drag queen advogada tem uma medalha de reconhecimento, de empoderamento e de prestígio. Ai, que legal! Inclusive eu uso isso a meu favor. Vamos colocar o contrário. Um advogado que também é drag queen. Como a sociedade ia sentir e perceber essa pessoa, esse profissional? Porque ele é profissional, tanto quanto. O que eu percebo é que a pessoa se sente excluída por um motivo que é fútil, um motivo que é preconceituoso. Tem amigos meus que falam assim, não, Isabel, vamos, a gente sai, a gente fica, você vai ver que você vai gostar de homem. Não. Sempre fala que a gente sabe que é gay desde criança, desde que a gente se sente diferente, né? Então, nunca me via tendo comportamento como a maioria dos meninos queria. Quando existe um consenso de que a pessoa trans é uma aberração, é uma coisa anormal, que vai trazer vergonha e vai trazer
prejuízo para todo mundo. Quando existe esse entendimento preconceituoso, essa pessoa vai ser excluída e vai ser perseguida desde a infância. Em geral, a gente usa a questão da orientação sexual para dizer de 3 possibilidades, que as pessoas podem ser heterossexuais, homossexuais ou bissexuais. E a identidade de gênero já tem a ver com a forma como a pessoa se percebe homem ou mulher, mesmo quando o sexo de nascimento não diz isso, né? Então traz essa questão de gênero, porque vai além do sexo. Agora, tudo isso é muito complexo, tudo isso para caber em caixinhas é muito complicado, isso tem cada vez mais que ser discutido na sociedade para a gente poder avançar nessas questões. E eu sempre digo que o melhor é respeitar mais do que querer entender. Teve uma manifestação em 96 que não chegou a virar uma parada. E aí em 97 o pessoal foi para Paulista já para sair enquanto parada. E por que eu preciso ir para a rua mostrar meu orgulho? Porque se eu não faço isso, eu não consigo discutir políticas públicas, eu vou sempre estar na invisibilidade, eu vou sempre estar à margem, né? Então a gente precisava ocupar aquele espaço. A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo tem uma importância para São Paulo, mas para o Brasil inteiro, porque nós somos exemplos de perseverança, de luta, de organização e de um caminho a seguir. A gente está lutando pelos nossos direitos iguais. Respeito, igualdade, direito. É unir as pessoas que estão pensando com o mesmo objetivo. Bom dia, bom dia, bom dia, eu sou a Tchaka. Hoje, apresentadora oficial da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Sabe o que está acontecendo? A Paulista já está lotada. Tem ativistas, tem mães, tem filhos, tem muitos LGBTs. E tá faltando, sabe quem? Você. Tá em São Paulo? Veio aqui passear, veio para alguma feira ou veio especificamente pra Parada? É só grudar. Quando chega às vésperas aí da parada, a gente fala que nós temos o mês do orgulho LGBT e ele começa no dia 17 de maio, que é o dia de luta internacional contra a LGBTfobia, que na verdade é o aniversário de quando o termo homossexualismo foi tirado do Código Internacional de Doenças, quando os médicos, eles tiram porque não tem, né? A homossexualidade é apenas mais uma das expressões de sexualidade. É o mês da diversidade, a parada é um encerramento. Né? Tem carnaval? Tem, porque a gente é alegria, a gente é felicidade. Esse ano nós fizemos uma discussão, né, com o coletivo, se a parada ela tinha... Qual era o objetivo? Porque assim, é carnaval fora de época, não sei, é isso, aquilo, sempre... E nós, não tem problema nenhum, fervo também é luta, né? O fervo também é luta, é uma forma de se manifestar. Eu acho que ela sempre foi política, os dois sempre andaram de mão dada. É o nosso jeito, é o jeito gay de fazer manifestação. É festa, é fervo, mas também é luta. Eu acho que é muito bacana o evento porque ele ajuda a gente a ter uma visibilidade maior, uma voz maior, uma importância maior. Isso é importante para mostrar que nós somos iguais a todo mundo, que não há diferença. A questão é essa, eu acho que LGBTs não querem ter mais direitos do que heterossexuais, assim como qualquer tipo de grupo ou minoria social, não somos minoria em quantidade, eu acho que socialmente somos colocados como minoria. Nos 365 dias do ano, é muito importante, cada um de nós LGBTs está empenhado em combater a LGBTfobia, o preconceito, a violência contra os gays, contra as mulheres. Não é uma questão só de LGBT, mas é de você trazer para a sociedade essa discussão da diversidade, da valorização da diversidade. Quando eu vejo a Paulista assim, me dá uma emoção gigantesca, porque é a concretização de um trabalho de 11 meses para chegar até o mês do orgulho. E a gente, durante esse mês, por muitos eventos, muitos trabalhos, a gente culmina nessa grande festa de confraternização da diversidade em São Paulo. Então a Tchaka, eu sou a multidão. Vocês vieram pra Paulista! A Paulista é nossa! 10!
Está aberta a parada do orgulho LGBT de São Paulo 2017! Quando o Uber parte e diz eu apoio a causa, eu abraço a causa, ele está dizendo assim, eu não aceito, eu não tolero a violência contra os LGBTs. Os investimentos da Uber com relação à Pride são feitos o ano todo. A gente tem ações ao longo do ano e no Brasil inteiro, não só em São Paulo e não só no mês do Orgulho Gay. Mas aqui para São Paulo a gente participou de quase todos os eventos da parada, a gente teve o ato em memória, que foi domingo passado, que relembrou as pessoas que foram mortas por conta da homofobia. A gente tem o prêmio hoje da diversidade, a gente vai ter um trio elétrico na Avenida Paulista no domingo, durante a parada, com atrações incríveis e diversas. A partir do momento que ela faz isso, ela começa a dizer para a sociedade, olha sociedade, nós estamos em pleno século XXI. Não cabe mais espaço para intolerância, não cabe mais espaço para preconceito. A gente precisa trabalhar de uma forma coesa, com todas as possibilidades, com todas as nuances, com todas essa variedade que é o ser humano, né? Hoje você não tem somente artistas que compram a causa, mas também você tem empresas que estão ajudando a gente, que estão formando os seus prides, os seus grupos LGBTs. E isso tem sido muito bom. Parece piegas falar, mas com certeza é o amor que conecta. Se o amor vier primeiro, o resto é uma consequência. A igualdade, ela vem em consequência do amor e o respeito também. Quando nós aqui estamos conectados pelo amor, a gente vai ter fraternidade, a gente vai ter solidariedade, a gente vai ter respeito. Além do amor, óbvio, amor sempre, mas é ser feliz. Você se entender e você se aceitar, isso é o mais importante. O importante é ser feliz, não precisamos ter estereótipos, não precisamos ter paradigmas, nós precisamos buscar a felicidade. A campanha tem tudo a ver com essa nossa luta, que não é só da Uber, é de todo mundo aqui. Boa, galera. Obrigado. Eu acho que o que a gente fez em 2017 foi, como eu falei, um passo. Isso que a gente começou a pensar dentro de uma sala, com porta fechada, numa empresa, no escritório, ali em Pinheiros, o que a gente faz para esse ano? E a gente começou a ter ideias, rascunhar papel, PowerPoint, tudo aquilo que sabe como é rotina de empresa. E a gente viu que a gente não tinha as melhores ideias. E a gente poderia ficar um dia, um mês, um ano e não sairiam as melhores ideias. Por quê? Porque a gente sabe que isso é muito maior do que qualquer grupo de pessoas que trabalham numa área de marketing, do que agências que trabalham, ajudam a pensar como que uma empresa, com a sua responsabilidade social, o seu papel na sociedade, pode de fato mudar, pode de fato influenciar, pode de fato transformar o mundo um pouquinho melhor. E o que a gente decidiu fazer? A gente começou a conversar e entender que para
dar esse passo, entender o que a comunidade LGBTQ precisa, nós precisaríamos, de fato, estar junto da comunidade. Então, esse foi o primeiro pensamento. Então, basicamente, a gente falou, não somos capazes. Eu acho que essa é a verdade que a gente descobriu. Então, a gente começou a pensar que a gente não sabe como fazer, mas a gente tem canais para isso. A gente fala com milhões de pessoas no Brasil, seja usuários, né, motoristas, os passageiros desses motoristas parceiros. Então a gente começou a definir que a gente precisava falar junto, né? Precisava de fato fazer as coisas juntos e não uma sala fechada, a gente acha que isso é bom ou aquilo é bom. O que a gente fez? A gente começou a falar com as pessoas que são influentes, que estão há anos batalhando e falando sobre o assunto. Então a gente falou com 14 pessoas, e é por isso que vocês estão vendo agora tantas cadeiras aqui, né? Eram 3 pessoas e tantas cadeiras. Então a gente chamou 14 pessoas, pessoas muito importantes, muito especiais, que a gente vai chamar agora, uma mesa e várias cadeiras. Então queria chamar todo mundo aqui para explicar como foi essa conversa sobre respeito, inclusão e representatividade. Por favor, quem for chegando pode se apresentar rapidamente. Bom, oi, meu nome é Era Juste, eu sou organizador da Casa 1, aqui em São Paulo. Oi, eu sou Joana Mendes, eu sou lésbica e nesse momento, agora eu sou a única mulher negra daqui. E mesmo? Eu sou a Ana Castanha e eu sou a mentora do projeto. Meu amor! Oi, eu sou o Luni e eu sou ilustrador do projeto. Oi, eu sou o Felipe Couto, sou idealizador do Coletivo Homem, coletivo negro LGBT. Olá, boa noite, eu sou Roberto Betti e sou motorista parceiro Uber. Oi, eu sou Lorelai Fox, tenho um canal no YouTube e sou drag queen. Oi, sou Jéssica, sou fundadora do canal das Bi, tenho um canal chamado Gorda de Boa. Tem gente que é magra de ruim, eu sou uma gorda de boa. E eu sou muito sapatão. Sou Pedro, tenho um canal no YouTube também, chama Põe na Roda. E agora com as outras pessoas que não estavam na mesa, mas são tão importantes quanto. Por favor, Renato. Eu sou Renato Viterbo, eu sou vice-presidente da Associação da Parada. Boa noite, meu nome é Diego Oliveira, eu sou secretário da Associação da Parada. E eu sou a Tchaka. Pode aplaudir, galera. Tchaka, militante, ativista, pé na porta, bato muito na porta também da Uber. E esse ano, apresentadora oficial da parada LGBTQI+, da cidade de São Paulo! Ai, me senti uma misa agora. Eu sento aqui, é isso? Opa. Pode passar o vídeo? A gente vai mostrar agora um pouco sobre como foram essas conversas, tá? A gente fez 3 dias exaustivos de muito bate-papo. A galera ficou aqui gravando sem ar-condicionado, porque fazia barulho do microfone. Então, assim, ao mesmo tempo que foi cansativo, foi demais. A Uber chegou com uma ideia para conversar com a mesa e saiu com outra ideia completamente revolucionária. Então, a ideia realmente é mostrar um pouco sobre como foi esse bate-papo. O que vocês estão vendo agora é em primeira mão, tá? A gente vai publicar em redes sociais, tudo isso mais tarde. E é isso. É preciso falar sobre isso. A sociedade precisa entender que o primeiro passo é conversar. Trazer a atenção das pessoas. E é isso que estamos fazendo. Logo depois vem a ação. E é preciso muita ação. É preciso da ação de todos. Eu acho que a questão LGBT no Brasil, ela é calamitosa. Sou Ana Castanha, profissional de comunicação e diversidade. Eu fui chamada para ser mentora do projeto, para coordenar as ideias e ajudar
as pessoas a colocarem as coisas mais em prática. Porque as pessoas acham que, tipo, lésbicas, tipo, LGBT, que são, tipo, a encarnação de Satanás na Terra, assim. Tipo, não sabem o que é, e aí fica, ai, mas, né, tem aquela... Falam muito errado, né? Tem aquele travesti ali, né? Acha que é uma escolha, que não, isso não é uma escolha. Exatamente. Entendeu? Ninguém escolheu sofrer. Eu sou o Danilo da Bag, também conhecido como Lorelai Fox, a drag queen. Eu nunca fui numa mesa assim que eu tava unido a pessoas tão diversas por uma mesma causa. Meu nome é Lineker de Barros Ferreira Campos, eu tenho 22 anos, sou cantora e compositora, sou uma mulher trans. Esse movimento da gente pensar junto fortalece muito o movimento, porque tipo, cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa vem de um lugar. É muito importante que as pessoas que não fazem parte dessa minoria, ou então que estão dentro de uma maioria que oprime, que em grande parte são pessoas brancas, classe média, cis, é que elas aprendam sobre a opressão que elas estão falando. A falta de consciência sobre a opressão que as pessoas estão exercendo sobre outras. Então, esse é um problema muito claro. Por algum motivo, historicamente ou socialmente, alguém falou que a gente não fazia parte, mas a gente faz. E mesmo diferente, não quer dizer que a gente mereça ser desigual. A gente não busca igualdade, a gente busca equidade, né? Então tem que equiparar todo mundo ali no mesmo lugar. A gente às vezes tem uma representatividade tão pequena que a gente acaba dependendo de pessoas que simpatizem com a causa para poder fazer alguma coisa pela gente que não consegue chegar ali, sabe assim? Por exemplo, minha mãe, minhas irmãs, se alguém falar mal de gay ou de lésbica ou de que for, elas compram briga, mesmo não sendo comigo. Meu nome é Bruno, eu sou gerente de suporte na Uber, eu trabalho na Uber há 2 anos, eu sou um homem gay. E a ideia dessa campanha é construir algo junto com a sociedade para a gente conseguir impactar o maior número de pessoas com a nossa plataforma. A gente não está aqui para pensar uma ação de marca. A gente está aqui para pensar o que a gente vai fazer para mudar e realmente legado. O espaço corporativo é onde a gente vai passar a maior parte da nossa vida, do nosso dia, né? Você passa mais tempo trabalhando do que o seu tempo em casa. Então esse ambiente tem que ser inclusivo, essa marca tem que ter um posicionamento de diversidade e de entender as características dos seres humanos e da nossa sociedade. Então, a nossa oportunidade é produzir conteúdo informativo. Hoje eu assumo um lugar que as pessoas me escutam. Ter um microfone na mão é uma coisa muito potente. Então, como é que eu consigo falar das causas que me atravessam e consigo não falar pelas pessoas, mas falar junto com as pessoas? Talvez fazer alguma rádio Uber, um podcast Uber. Você pensar o formato mesmo. Acho que não ser cartilha, ser uma revista, ser um fanzine, ser um manual de diversidade, o que é de diversidade. Então, o que a gente espera que aconteça a partir dessas ações? Algo que eu gostaria muito de mudar no Brasil seria a oportunidade de trabalho para todos, assim, independente de sexo, religião, gênero, enfim. E o que essa conversa representa para você? A minha palavra é expansão. É respeito. União. Orgulhos, no plural. A minha palavra é ocupar. Desafio. Do desafio vem a oportunidade. Então, acho que oportunidade. Gostaria de transformar o mundo para que esse tipo de iniciativa não fosse necessário no futuro. Pessoal, explicar um pouco mais, só um detalhe simples do que é isso, tá? A Uber começou a elencar ideias que a gente tinha. Vários projetos que a gente tem, internos da empresa, externos, patrocínio de parada, várias coisas. E a gente levou tudo isso para a discussão da mesa. Então a ideia realmente era que a mesa validasse e ajudasse a Uber a entender o caminho a seguir. Temos muito mais informações agora. A gente já sabe mais ou menos o caminho, o norte, que é o melhor norte para a gente trilhar. Então, isso apresenta algumas entregas que a gente vai fazer, que a gente vai divulgar aí ao longo das próximas semanas. Enfim, oportunidades de atuação em curto prazo, médio e longo prazo. Como a Uber pode, de fato, como a gente vai estar presente em 16 paradas. Então, como que a gente aproveita esse espaço de visibilidade para trabalhar da melhor forma possível. Então, a gente começou a pensar, né? Na mesa, tiveram muitas discussões.
Todo mundo aqui lembra as discussões, enfim, acaloradas, outras pessoas concordavam, a Uber chegou com uma ideia e ouviu muito, e a gente percebeu que tinha muita diferença na mesa. Tinha muita diferença na mesa, só que todo mundo tinha o mesmo propósito. Então a gente começou a pensar, as diferenças, a gente tem muitas diferenças, mas a gente tem individualidade que de fato é representativo e nos mostra que todo mundo aqui está junto, por mais que existam essas diferenças. A gente começou a pensar que nós somos, todo mundo aqui, todo mundo está sentado aqui na frente da câmera, ali embaixo, gente que está trabalhando aqui também, que todo mundo pensa e ama de forma diferente, mas a gente pode seguir junto com um só propósito. E é por isso que está todo mundo hoje aqui, inclusive. Então, é mais respeito, representatividade e inclusão. São 3 pilares que a gente, conversando, definiu que eram pilares muito importantes para a gente trabalhar. E aí surgiu essa pergunta, vamos juntos? Que é a ideia da Uber e junto lá dentro, todo mundo se alinhar, todo mundo que está na mesa conversar e chegar num ponto em comum de trabalhar junto, e todo mundo que está aqui presente, porque a gente sabe a direção que tem que caminhar, vai errar, vai tropeçar, vai pensar em ações incríveis que não vão dar certo, mas a gente quer ir junto. A gente quer ir junto com vocês, quer ir junto com a mesa, então agradeço muito a presença de todo mundo aqui, quer ir junto com a Parada de São Paulo, que é um grande momento, e várias outras pelo Brasil. Motoristas parceiros, usuários. Então essa é a frase que a gente quer levar para todo mundo esse ano. Vamos juntos, vamos tentar fazer junto. É isso. Obrigado. E aqui, divulgando para vocês, em primeira mão, essa é a nossa campanha de paradas para 2018. Então, vamos juntos por amor, pela diversidade, com orgulho, por igualdade, por respeito e com orgulho. E, além disso, a gente vai ter uma série de conteúdos educativos para os usuários e motoristas que vão ser trabalhados nas semanas antes e depois das paradas por todo o Brasil. E agora a gente vai começar a bater um papo com o pessoal que está aqui na frente. 2 pessoas não estiveram aqui, vale só mencioná-las. Um é o Bruno, que trabalha lá na Uber com a gente. Ele também é um dos líderes de Uber Pride no Brasil. Infelizmente ele não pode estar aqui hoje com a gente. E a Lineker. A Lineker teve uma disposição hoje no voo do Rio de Janeiro para cá, mas está com a gente sempre. A gente já fez várias coisas junto com a Lineker, então agradecê-lo também aos 2 que não estão aqui agora, vocês devem ter visto no vídeo. E está aberta a sessão de perguntas para a Uber, a gente pode ajudar a responder, a Aninha aqui. Pergunta para todo mundo aqui que está sentado sobre parada, enfim, agora é microfone aberto. Deve ter gente da produção passando com o microfone aí, então levanta a mão. O pessoal que está no live também, façam as perguntas, a gente vai selecionar várias. Se puder só citar para quem a pergunta ajuda. E é isso, gente. De novo, agradecer a todo mundo que está aqui. Nesse lugar incrível, São Paulo, ou seja, ocupamos. Acho que essa é a palavra do momento agora. Ocupamos. Posso falar? Posso falar? Vamos começar. Para explicar, assim, da nossa parte, não sei, pelo menos da minha parte, eles chegaram com propostas para a gente ajudar, então, para inclusão, representatividade e tal, e a gente acabou com eles, basicamente. Foi o que a gente fez, porque a gente... as empresas ela têm uma visão e quando a gente senta para trocar ideia, a gente vê que assim é outra coisa, né? E foi muito importante eles chamarem cada um de nós assim para dar a sua própria visão, né? Para pensar. Eu falei que o que eu queria mudar no mundo, acho que todo mundo lembra, era a distribuição de renda. Então a gente fez os recortes de classe, os recortes de raça. E assim, achar uma empresa com um grupo de diversidade com essa abertura foi a primeira vez que eu pude ter essa oportunidade. Eu acho que o que eu queria era que isso servisse de exemplo para outras empresas fazerem coisas parecidas. Eu acho que a gente teve uma missão muito difícil, que foi representar uma comunidade LGBTQIA+, inteira, e isso foi muito legal, né? A gente, apesar de faltar algumas parcelas, a gente acredita que falta, mas é importante tirar as empresas desse conforto, né? As empresas estão sempre nessa bolha, nesse conforto, a gente sabe ou desconfia quando não sabe, por razões do Brasil ser como ele é, que essas empresas, a maioria das pessoas que trabalha ali é gente branca, é gente hétero, é gente cis, pessoas ricas,
Então, elas dificilmente conseguem enxergar a realidade do que aflige a população LGBT. Então, foi legal porque eles deram essa abertura para a gente, né? Assim, a voz está tremendo, quer dizer que eu não estou nervosa, estou com frio. Então... E outra coisa muito bacana são as contribuições do Roberto, que é motorista e é homem trans. Então, tipo, é uma outra visão que a gente não tinha. Tipo, a gente não sabia como funcionava o aplicativo para quem tá do lado de lá, né? E aí, fala, gato. O que eu falo da Uber é que desde que eu entrei nessa empresa, eu passei por uma dificuldade, fiquei desempregado e eles me acolheram muito bem. Desde o princípio, meu nome foi Roberto, eu nunca fui discriminado dentro do carro ou dentro da empresa. E eu acho que, assim, com 22 anos, é a primeira vez que eu vivencio isso dentro de uma empresa, dentro de um trabalho. E eu acho isso muito legal e eu sou muito grato por isso também. Eu acho que só para todo mundo entender um pouco mais o contexto de tudo isso, quando eu mencionei, quando a gente começou o Uber Pride no Brasil, que a gente fez as pequenas paradas, o ano passado a campanha de respeito, muito embora a gente que criou o Pride, os aliados de Pride, a gente pessoas apaixonadas pela causa, todo mundo, eu como uma pessoa lésbica, encontrar no ambiente de trabalho um ambiente de respeito, de diversidade e de inclusão já é um diferencial no mercado, mas a gente contava com uma empresa que tem vontade de fazer a diferença. A gente conta com pessoas em cargos executivos e liderança mesmo comprometidas com diversidade e inclusão. Então a gente parou e pensou, como aproveitar isso da melhor forma? Como fazer realmente o que é certo e não o que a gente acha que é certo? Porque a gente nós não somos especialistas em ações do tema, né? Somos uma empresa que trabalha na mobilidade das cidades com usuários, mas o que a gente pode fazer efetivamente pela causa? E foi aí que surgiu a ideia de conversar com pessoas que representam o universo LGBT. Então, por isso que surgiu o convite, por isso que a gente quis realmente ter a maior diversidade possível de pessoas com diferentes backgrounds, diferentes realidades, para efetivamente contribuir e a gente sair com algo para esse ano, para o ano de 2018. E o que a gente mostrou aqui simplesmente é o slogan da campanha, mas tem muita coisa aí que ao longo do ano a gente vai divulgar para vocês. A gente não está divulgando ainda porque tem muita coisa que vai ficar, inclusive, como lançamento. Muito mais do que a campanha, não são só ações durante a parada. A Uber se compromete com diversidade e com inclusão ao longo do ano inteiro. Revisão de políticas internas, muita coisa que a gente contribuiu aqui, que a gente conversou aqui, por exemplo, oportunidade para as pessoas trans de capacitação e de empregabilidade na empresa e parceiros da empresa também. Então tem muito mais que a gente pode fazer e muito mais do que foi discutido também. Não foi só a campanha que a gente está mostrando aqui. Ana, eu queria te fazer uma pergunta. A gente recebeu aqui do pessoal que está assistindo pelo YouTube. Além das cartilhas para os motoristas, podiam fazer um cursinho de bom atendimento ao cliente, incluindo uma pauta sobre tolerância. Ótimo, vou falar um pouquinho, depois também sinto à vontade para falar o que a gente discutiu sobre isso. O ano passado a gente fez, além da cartilha, a gente fez algumas sessões informativas com pessoas que foram falar para os motoristas o conteúdo da cartilha, ensinar, dar o caráter informativo de todas as questões que a gente tratava na cartilha de respeito. Esse ano a gente discutiu com o grupo e o grupo nos mostrou que a cartilha talvez não seja o modo mais fácil e acessível para essas pessoas serem efetivamente educadas ou informadas e que criar consciência sobre respeito, né? Então a gente falou em vários outros formatos, a nossa campanha vai incluir vídeo, vai incluir folders para os motoristas, adesivo, informativos por meio do aplicativo também. Então, a gente discutiu mais ações, além, efetivamente, da cartilha. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Bom, vamos abrir perguntas, então, para as pessoas que estão na plateia. Alguém quer começar? Oi, meu nome é Tielen. Eu fiquei sabendo do evento porque, recentemente, a empresa que eu trabalho, que é a Telefônica... Podia falar um pouquinho mais alto? Fala assim, ó. Assim, ó. Coloca o microfone assim, ó.
Assim, tutorial de microfone. Assim, ó. Ah, tá bom. Aí. Tá, meu nome é Tielen. Aí, foi? Boa. Eu fiquei sabendo do evento num grupo do WhatsApp lá do meu trabalho, de uma ação recente. Eu trabalho na Telefônica do Brasil, que é uma empresa gigante e muito tradicional, que recentemente começou um movimento de diversidade. E é super novo, assim, a gente está começando. É até legal vir aqui e ver vocês estão evoluídos e vou voltar para lá cheia de ideias que eu vou copiar de vocês. E a minha pergunta é mais para os organizadores mesmo, para uma coisa mais interna. Vocês chegaram a citar agora algumas ações, mas lá o nosso movimento é muito com funcionários. A gente não chamou pessoas públicas, nem muito envolvidas no tema, é mais como as pessoas LGBT se sentem dentro da corporação. Porque é uma grande corporação e a gente não se sente representado em grandes pilares, nos VPs, CEOs, COOs, e a gente quer chegar lá. Eu queria saber como vocês estão promovendo isso, mais em plano de carreira, os funcionários, como que está funcionando na política interna e não só na externa, que já está bem bacana. Ok. Quando a gente criou o nosso grupo de Pride no Brasil, ele era bem pequeno. Uma das coisas que a gente faz recorrentemente são o que a gente chama de sessões para ouvir as pessoas, né, de listening sessions, sessões para ouvir o que as pessoas que fazem parte do grupo têm para falar. Então, por exemplo, logo que a gente começou, as pessoas levantaram a questão, a gente tem um empregado trans, e as pessoas levantaram a questão de, olha, eu queria entender como eu posso tratar essa pessoa de forma a não ser indelicado, de forma a não ser mal educado, eu quero entender o que é uma eventual transição, eu quero entender o que é nome social. Então, várias coisas foram surgindo nessas sessões informativas, e a partir de ouvir o que os funcionários queriam, a gente foi construindo. Então, a gente trouxe gente para falar, gente de fora da Uber, para falar, por exemplo, sobre as pessoas trans no ambiente de trabalho. Tinha muita gente que tinha dúvidas sobre homofobia. A gente trouxe umas pessoas levantaram até qual que seria a consequência para quem comete homofobia, LGBTfobia. A gente trouxe um representante da OAB para falar sobre isso. Então, a gente, com essas sessões frequentes que a gente faz com os funcionários, a gente tenta entender o que eles esperam da gente. E, além disso, a gente tem um comprometimento também dos executivos, né, com a questão. Então, nesses treinamentos e nessas sessões, a gente consegue budget para fazer, o que muitas vezes nas empresas é difícil. Mais do que isso, política de recrutamento, né, de tentar diversificar, essa de umas ações que a gente começou ano passado e que agora a gente pretende melhorar diante de tudo que a gente ouviu, especialmente para as pessoas trans. Diante de todas da realidade das discussões que a gente teve, programa de capacitação. E acho que é isso. A gente tem, como o relatório de diversidade da Uber mostrou ano passado, 15% dos empregados na empresa são pessoas LGBT, que se identificaram como pessoas LGBT, com um índice de satisfação muito bom sobre isso na empresa. E é uma empresa que tem como um dos valores culturais da empresa é o be yourself, seja você mesmo. Então, o que a gente prega lá dentro, o que é espalhado para toda a empresa, é que você pode ser você mesmo no ambiente de trabalho. Então, é um ambiente de muito acolhimento. E eu acho que o mais importante é você realmente ter esse espaço de ouvir. Porque a gente, às vezes, fica distante do que está acontecendo no dia a dia de cada uma das pessoas LGBT. Então, você ter esse canal de comunicação, saber o que está acontecendo na empresa, é mais fácil para endereçar os problemas. Então, acho que isso é essencial no programa de diversidade e de inclusão. Posso Obrigada. fazer um adendo? Quando a gente vai falar de diversidade dentro das empresas, a coisa começa a mudar quando existe o interesse de quem está lá em cima. Como na Uber, existe o interesse de CEOs, COOs, de ver a coisa mudar. Quando quem está na posição hierárquica mais superior não tem esse interesse, é muito difícil a coisa mudar para quem está lá embaixo. Então, diversidade só acontece quando quem está na posição de poder ou de opressão vê vantagens na mudança. Fazer um comitê de diversidade é excelente, mas ele não vai sair do lugar se não houver interesse.
Então, o que eu recomendo para começo de conversa é criar um censo interno. E a partir do momento que esse censo é respondido anonimamente, com todas as impressões de LGBTs, esclarecendo o quanto de assédio sofrem, o quanto de opressão sofrem, muitas vezes de seus superiores diretos, e o quanto isso diminui o rendimento, a segurança, a vontade de expressar novas ideias, e o quanto isso prejudica a própria empresa, aí quem está lá em cima vai começar a ver vantagem. Percebe? Infelizmente, poucas empresas, e eu cito aqui a Uber, existe um interesse social muito forte em deixar um legado positivo no mundo. É uma exceção da exceção da exceção. A maioria das empresas tem um cunho social em relação à diversidade porque elas pensam muito mais no quanto elas vão ganhar com aquilo. Você tem que convencer aquele CEO de que a criatividade e a diversidade trazem, que a diversidade é uma ferramenta de maior criatividade, que isso vai fazer com que você tenha mais competitividade no mercado e que o rendimento dos seus funcionários vai aumentar. Infelizmente, a maioria das empresas é assim que você convence grandes corporações, grandes CEOs e presidentes, etc. É muito raro você encontrar uma empresa que realmente quer deixar um bom legado no mundo. A história é um pouquinho mais triste do que parece. Percebe? Só complementando também um pouco, eu sei falar muito mais sobre pessoas negras do que pessoas LGBTQ. Mas a gente pode considerar, talvez essa fala que eu vou falar para vocês agora, como para qualquer outro grupo minorizado. A gente sabe que estatisticamente existe um grande número de trainees e estagiários negros. Mas a gente também sabe estatisticamente que esse número não se converte quando a gente fala de cargos de chefia. Então, por que isso acontece? Para onde é que vão esses negros que são contratados? E aí a gente também pode pensar para onde é que vão as pessoas LGBTQ que são contratadas, mas não chegam até o cargo de chefia. Por que isso não acontece? Então, acho que assim, é como a Ana estava falando, assim, importa quem tem poder estrutural. Muitas vezes a gente dentro da empresa não tem um poder estrutural de fazer essas perguntas, mas se você tiver oportunidade, toda vez que você estiver em algum lugar que você possa fazer perguntas para alguém que manda, se você é alguém que manda, então por que eu não tenho pessoas de um grupo minorizado como no cargo de chefia? Por que isso está acontecendo? A gente está falando aqui do Uber, está elogiando, mas a gente foi bem duro quando a gente... então, assim, uma coisa que a gente percebe é que falta acolhimento dentro dessas empresas. Então, assim, às vezes contrata, mas ali dentro daquele ambiente, um ambiente extremamente hostil, de várias maneiras. A gente sabe que muitas vezes esses lugares são extremamente elitistas e forçam as pessoas a sair. Então, assim, por que eu não tenho, então, pessoas em cargo de chefia? Por que isso não está acontecendo? O que está acontecendo? Então, assim, a gente tem que começar a fazer essas perguntas para as pessoas que mandam. Por que essa evasão está rolando? Porque não adianta nada a gente ter um ambiente, fazer mais contratações de pessoas diversas, dar preferência para contratações de minorias, se o ambiente da empresa é hostil. Né? No caso, por exemplo, de pessoas trans, não adianta eu abrir vagas com ações afirmativas, né, dando preferência para profissionais trans, se eu não converso com os funcionários que já fazem parte da empresa e essa pessoa trans ela se sente completamente desconfortável de usar o banheiro. Então, essa pessoa, a qualquer momento, vai pedir demissão porque ela não aguenta mais esse ambiente. Ou se tem piadas transfóbicas o tempo inteiro. Enfim, né? A próxima pergunta é para o Renato. Renato, fala um pouquinho sobre o tema da parada LGBT de São Paulo esse ano. Antes de falar do tema, eu acho importante o que as meninas aqui pontuaram, para vocês terem uma ideia, né, a importância da Uber nesse processo revolucionário, né, como empresa na contratação de pessoas trans
e de inclusão, né? Nós que somos da organização da parada, todo ano passamos pelas mesmas dificuldades, também na hora que a gente vai às empresas pedir qualquer tipo de apoio, né? Esse ano, para vocês terem uma ideia, eu e o Diego começamos em agosto do ano passado, terminou a parada, nós começamos a construir a parada do ano seguinte. Nós visitamos 120 empresas, 120 empresas. Todas elas com discurso, olha, nós temos um Pride, nós temos um Blend, nós somos inclusivos, mas aí na hora que você fala, você precisa apoiar a causa e você mostra a oportunidade dela realmente afirmar que ela está apoiando a causa, ela fala assim, olha, mas eu não vou conseguir, porque aqui nós somos 8 funcionários, aqui nós só temos 10 funcionários, né? Então, assim, gente, precisa ficar atento também a essas questões, né? E a Uber teve esse diferencial quando ela chegou na parada em 2017 e que ela construiu junto à parada com a organização da Associação da Parada, né? Ela procurou entender quem que organizava a parada, como a parada era organizada, e aí ela abraçou a causa efetivamente, né? E para falar um pouco do tema desse ano, né? Esse ano o tema é eleições, né? Que é um tema que vai ser bastante discutido entre toda a população, mas principalmente a questão do voto você LGBT. Vocês já pensaram quantos candidatos LGBTs te representam lá no Congresso Nacional, aqui na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa? Ou você já procurou saber se existe algum candidato que realmente abraça a causa da diversidade, ou ele só quer sair bem na foto, falando, olha, eu sou legal, eu represento você, eu preciso do seu voto, né? E aí o slogan que a gente tirou esse ano para o tema, né, que é eleições, é poder para LGBTI+, nosso voto, nossa voz. Como que nós chegamos nesse tema? Também termina uma parada, a gente reúne um coletivo de pessoas ao longo de meses, né? O tema a gente começa discutindo em agosto e ele só consegue sair em janeiro, todo ano, e aí a gente passa para as outras artes, né, do tema, de escolha de todo o processo. Então, é um processo bastante longo, né, mas que a gente procura levar realmente a parada, a Associação da Parada procura levar a representatividade de toda a comunidade. Aí alguém pode falar assim, mas a parada não me representa. E aí eu pergunto, por que ela não te representa, né? Se nós discutimos o tema com todas as lideranças, seja você pessoa trans, seja você mulher lésbica, seja você homem gay, né? Então, assim, a gente precisa entender que essa construção tem que ser feita por toda a sociedade. Não basta nós irmos para a rua agora no próximo dia 3 de junho, e aí, quando chegar em outubro, a gente votar nas mesmas pessoas que estão aí há anos passando as suas funções administrativas, de pai para filho, de filho para neto, né? Então, vamos renovar. O poder que vocês têm na mão é o voto. Por isso que a Associação da Parada, esse ano, abraçou o tema eleições, poder para LGBTI+, nosso voto, nossa voz. Mais alguma pergunta da plateia? Olá, boa noite. Primeiramente, fora Temer, para não perder o costume. E também parabéns pela iniciativa de vocês. A minha pergunta vai diretamente para a questão da Uber, como eu também sou usuário do serviço. Já aconteceu situações das quais amigas minhas, drags, de Salvador, ficaram em uma situação muito chata, porque o motorista se recusou, no horário tarde, na noite, de permitir que elas entrassem no carro.
Houve toda uma comoção lá na cidade e tudo mais. E eu quero saber como é que a Uber se posiciona em relação a isso. Porque a gente sabe que tem aquela questão do canal de você fazer a sua reclamação, mas a gente não sabe se tem a efetivação, se aconteceu alguma coisa com o motorista. Porque chega num ponto que a gente, como cliente, a gente fica inseguro de usar o serviço justamente por ter noção desses relatos e também ficar com medo de acontecer com a gente, porque particularmente já aconteceu comigo, estando em carro, situações de assédio, de várias vertentes, principalmente de liberdades que a gente acaba não dando para o motorista e ele acha que tem com a gente, ao fato de procurar brincadeiras que não são devidas na situação. E eu fico é um questionamento particular meu mesmo, como é que funciona, como é que a Uber lida diretamente com esses tipos de caso. Se é um caso que entra na estatística de isolado ou se de algum modo tem alguma punição, vamos dizer assim. Ok. Essa questão a gente discutiu bastante também. A gente sabe que essa é uma realidade, que o assédio, a questão de preconceito acontece na plataforma e é bidirecional. Ela acontece tanto do usuário com relação ao motorista, quanto do motorista com relação ao usuário. Então, isso é importante que vocês saibam. A gente tem trabalhado isso por meio das campanhas. Um dos objetivos principais da campanha de respeito ano passado, de fazer a cartilha, era de educar, de informar e de tentar evitar esse tipo de situação entre motorista e usuário. A gente viu que a campanha não foi tão efetiva, até pela forma que ela foi divulgada, então por isso que a gente sentou e conversou de quais formas adicionais a gente pode ser mais efetivo. Então, agora a gente vai ter a campanha no aplicativo, a gente vai ter a campanha em vídeos, a gente vai ter a campanha em folders, a gente vai ter as campanhas durante as paradas, mas mais do que isso, é o tratamento dessas situações. Então, atualmente a Uber já trata essas situações, a gente tem uma central de atendimento, então qualquer reclamação que é feita via aplicativo, a gente tem uma equipe online 24 horas por dia, 7 dias por semana, e como vocês sabem, os motoristas e os usuários, eles são avaliados um pelos outros, e esses reportes também acontecem e chegam ao nosso conhecimento. Então, o motorista que repetitivamente, em casos não tão graves, mas que num caso grave acontece alguma coisa ou de assédio ou de homofobia, são desconectados da plataforma, assim como usuários também são. Então, e a gente, nessas conversas que a gente teve, a gente inclusive vai fazer uma revisão desse processo para ver se inclusive a gente pode melhorar alguma coisa com relação a isso. E mais do que isso, a campanha de educação, que a gente acha que pode ser bastante efetiva também nesse sentido. Se alguém quiser adicionar alguma coisa. Irã. Nesse sentido, eu acho que tem um fator importante dessa sua questão, que foi uma surpresa até para a gente no processo, porque muitas coisas que a gente foi propondo e que a gente foi falando, tá, mas a gente tem que obrigar os motoristas a fazerem determinada coisa. A empresa precisa fazer determinada coisa. Mas a gente está lidando, e talvez esse tenha sido o maior desafio dos 2 dias, com uma empresa que está atuando numa área que é completamente nova. Então, assim, o motorista também contrata um serviço. Então, assim como a gente, quando a gente baixa o Uber, contrata um serviço, o motorista contrata o serviço da plataforma. Então, mesmo em termos de questões legais, é muito difícil, porque o motorista não é um empregado da empresa. E aí o nosso desafio, ao longo desses 2 dias, junto com eles, foi tentar entender então, tá, o que a gente pode propor e o que a gente pode fazer que não seja obrigatório, mas que seja altamente estimulável, o que a gente pode fazer da parte de vocês no atendimento, e aí a gente, obviamente, eles vão saber melhor o que foi implementado a partir disso ou não. Então, assim, é bem importante entender o grau de complexidade da coisa, que não é inerente do Uber, mas inerente desse mercado, né? Que talvez outras marcas vão passar. A gente teve, um tempo atrás, um serviço de hospedagem que passou pelas mesmas questões de como lidar com racismo dentro do aluguel de quartos na plataforma, e assim vai. Então, a gente tem que entender que isso daqui é
mínimo comecinho dos dois lados, da gente como um movimento social, de ter que experimentar, repensar a nossa atuação, como a gente pensa ativismo, como a gente pensa a nossa luta, e também do lado deles, de repensar como fazer negócio, como entender a diversidade como uma realidade da coisa, né? Então, assim, eu particularmente não acredito nesse discurso de legado, de fazer realmente. Eu acredito que é o mundo. O mundo é isso, o mundo é plural. A gente tem que entender que ou a gente encara essa questão ou não. E aí é um desafio para a gente também. Então, como movimento, a gente precisa olhar e precisa entender essas mudanças. Então, isso é uma coisa que bateu muito, na mesma forma que gerou uma reflexão para eles, gerou uma reflexão para a gente nesses processos. E um fator muito importante quando a gente foi falar, dentro da semana, né, eu ajudei no processo de seleção das pessoas que a gente ia articular e compor essa mesa. E aí teve uma questão muito forte, que foi, vamos pensar nos recortes, e aí a gente conseguiu chegar numa mesa bastante plural, mais do que acima da média, dessas organizações. E eu lembro direitinho exatamente qual foi a primeira pergunta que eu fiz para a Ana, né? Ela falou, a gente tem um número de pessoas no Pride. Ana, quantos são no Pride da empresa? 270. São 270 pessoas no Pride. Eu perguntei para ela quantas eram trans. E ela me respondeu que uma. E aí a gente falou, olha, acho que aí está o começo da conversa. Não é nessa reunião que tem a gente, não é na reunião que vocês vão ter internamente, vocês vão ter que mudar estruturalmente. E eu estou falando aqui a partir da experiência de um projeto que articula muito com marca. E a pergunta é sempre essa, né? Quando é real? Posso te dizer que é real porque eles propuseram ouvir essas coisas da gente e que estão começando. Talvez o que vai para frente da conversa vai ser 10%, mas a gente espera de verdade que seja implementado 100% e que também daqui a algum tempo a gente continue articulando, e não só a gente, mas que amplie, que a gente tenha outras siglas, que a gente tenha outros movimentos. E acho que é isso. Só falar que tem mais, acho que 2 perguntas. Tem bastante gente perguntando no live também, mas, enfim, depois de acabar o bate-papo aqui, vai ter música, DJ ali embaixo, então todo mundo está convidado a descer, e aí cada um conversa com quem quiser. E é isso, acho que tem mais 2 perguntas aí, não sei quem são as pessoas. Vai lá. Bom, meu nome é Lucas Raniel, eu sou youtuber e ativista porque eu sou HIV positivo. Eu acho super válido. Na verdade, é difícil você falar de parada gay e não falar de sexo, não falar do que acontece na parada gay. Então é mais uma dica e um questionamento mesmo para saber de vocês, da organização, o que vocês acham sobre colocar preservativo nos carros e instruir, fazer uma cartilha sobre isso. Porque é um evento onde realmente acontece e os números de HIV estão aumentando cada vez mais, não só HIV, quanto as outras ISTs. Então, eu acho super válido também falar sobre esse assunto dentro da causa LGBT também. Eu gostaria de saber a posição de vocês em relação a isso. A gente já fez algumas distribuições de preservativos em alguns outros eventos no passado. Colocar preservativos ou informativos dentro dos carros é um pouco mais difícil pelo acesso mesmo, né? Como o próprio motorista, ele é dono do próprio carro, ele faz a locação do carro, então nem sempre a gente tem esse acesso fácil ao carro do motorista parceiro. Mas sim, é um assunto que eu acho que a gente tem que tratar. Como eu falei, é super amplo, a gente tem muitas coisas para tratar esse ano passado, e eu acho que vale sim, enfim, uma dica boa para a gente pensar na campanha que a gente está fazendo para esse ano, e não só campanha de Pride, outras campanhas, ou qualquer outro momento a gente pode encaixar isso, porque é um assunto perene para qualquer assunto, para qualquer temática, né? Bom, eu também sou positivo, e isso foi uma temática ali, né? A gente falou sobre diversas opressões que a gente sofre, né? Às vezes eu estou no carro, não sei se eu estou sofrendo preconceito, porque pelo assunto que eu estou conversando com a pessoa, se eu sou negro ou não, e sobre nossa comunidade, né? Como a gente cuida da nossa comunidade, da saúde mental e também da epidemia da AIDS que está alcançando essa população muito forte. Então, eu acho que além de falar use camisinha, que são campanhas do governo, de outras instituições que para isso, é como a gente vai realmente dar visibilidade à temática do HIV, assim, como a gente vai falar com os nossos sobre esse tema, assim. Então, acho que
foi algo conversado e acho que vai continuar sendo pautado isso. E é um tema super importante que em todas as ações, na parada, dentro das empresas, no nosso círculo de amizade, está sendo falado e a gente está construindo essas narrativas para falar sobre isso. Não só sobre usar preservativo, mas como é viver com HIV, né? Como vai fazer testagem, como vai encorajar essas pessoas a fazer testagem. Então, como a gente pensa ações no chão durante a parada também, durante a semana e durante o ano. Especificamente falando enquanto associação, a Parada LGBT de São Paulo, por ser a maior do mundo, a gente se preocupa, até pelas estatísticas que a nossa comunidade enfrenta, por ser ainda considerado um grupo, né, de vulnerabilidade maior na questão de IST e HIV. O ano passado nós colocamos um trio em parceria junto com a HF, que é uma ONG que trabalha com as questões de IST, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde também, falando das questões ligadas à AIDS, porque nós acreditamos que é uma pauta super importante. E o ano passado a gente conseguiu trazer esse trio, todo envelopado. Quem esteve na parada pôde ter, além dos agentes de saúde das secretarias que todos os anos estão lá, também esse trio falando da questão de IST e HIV. E esse ano, novamente, nós trazemos e ampliamos também. Infelizmente, ou felizmente, na feira cultural que acontece no Vale do Anhangabaú, o ano passado nós tivemos uma procura pelos testes rápidos. A Secretaria Municipal levou 120 testes e mais 20 testes de reserva, esperando que não usaria todos. E todos foram usados. Esse ano nós, em acordo com a Secretaria Municipal, o programa de IST e HIV do município, está levando 400 kits de testagem. Com a Secretaria Estadual, na Semana da Parada, aqui no Vão Livre do MASP, nós também temos a testagem em parceria. E durante a parada, além desse trio, os agentes, a gente está com o pessoal do Edley, também outros coletivos e grupos que trabalham com essa questão, para que na parada, além da questão política que nós temos, de movimento social, alguns estão ali pela celebração, pelo fervo, a questão da saúde, da conscientização também seja feita. Uma das pautas que foi levantada nessas reuniões com o movimento foi da questão realmente de pessoas que são soropositivas, como que é esse relacionamento com as pessoas, o preconceito que elas sofrem também. E é algo que a gente tem levado em conta realmente também desse empoderamento que as pessoas soropositivas precisam. A gente precisa falar realmente da questão de HIV na parada, mas no nosso dia a dia. Não pode ser somente em um dia do ano, tem que ser em todos os dias. Acho que tem mais uma pergunta, até porque está todo mundo morrendo de frio aqui, tá? Acho que aí também. Meu nome é Charles, eu sou o funcionário trans que a Ana mencionou e que ele também mencionou, né? Fala que faz assim, parte... ó. Charles. Mais fala pertinho? assim. Ah, tá. E meu nome é Charles, eu sou o funcionário trans que a Ana mencionou e que ele mencionou, que faz parte da organização de diversidade. Primeiro eu queria falar que, como pessoa transexual, a minha experiência na Uber tem sido incrível desde o começo. Eu acho que eu nunca me senti tão abraçado, respeitado e representado por uma empresa quanto eu me senti na Uber. E para mim isso é incrível, a minha experiência pessoal é incrível. Mas a minha pergunta, na verdade, é mais para a mesa. Como que a gente vai trabalhar esse contraste entre a empregabilidade da população trans, que está tão fadada a ser expulsa praticamente da escola, da faculdade, não é aceita em nenhum espaço, e como a gente vai contrastar essa questão com contratar essas pessoas na Uber para que eu não precise ser o funcionário transexual, para que eu seja um funcionário e que os outros funcionários sejam funcionários também. E aí, foda-se. Desculpa. Então, eu acho que começa tudo também pela formação, que é uma coisa que a gente debateu bastante, é que a população trans não tem o índice de formação delas, assim, que cursa superior, né, faculdade, que fala, e não tem, né, tá escasso a galera que vai pra faculdade, porque a gente também enfrenta muitas coisas, né, até chegar lá e durante lá, então é tenso, né, mas, eu esqueci o que eu falava, mas a gente está pensando também na questão da estrutural de colocar pessoas trans, porque, assim, sempre tem gente trans em todos os questões de emprego, pessoas que estão aptas a trabalhar. E também, se não tem que correr atrás de deixar essas pessoas aptas a trabalhar, sabe?
E a Uber também falou sobre porque eles terceirizam os serviços, né, de contratação em questão de como que fala? Fornecedores. A gente pensou em algumas questões. É o seguinte, não é porque a pessoa não tem a formação que nós não podemos formá-la. Né? A evasão de LGBTs de uma forma geral da educação, ela é muita, né? Mas para a população trans é muito maior, porque afinal de contas a população trans é expulsa de casa, né? Se é expulsa de casa, não tem onde morar, vai morar na rua, então mal consegue terminar os estudos, o ensino básico. A evasão escolar muitas vezes também vem do bullying, porque 76% de LGBTs brasileiros já sofreram bullying na escola. Dessa porcentagem, 36% já sofreram agressões físicas. Então, passar pelo ensino médio é uma tortura, né? Então acabam abandonando a escola. Então, e para a população trans a situação é milhões de vezes pior. Então não é porque essa parcela tem uma defasagem escolar de formação, não só uma questão de ensino superior, mas de ensino fundamental, muitas vezes, que ela não possa ser treinada e possa ter essa defasagem escolar suprida pela própria empresa. O que a gente discutiu muito é assim, o que a Uber precisa ter lei pétrea é que uma porcentagem dos funcionários precisa ser população trans. Uma porcentagem garantida. Né? A porcentagem, é lógico que isso é um processo longo para se chegar, né, nos objetivos, mas se não tem, vamos atrás dessas pessoas, e se essas pessoas não estão aptas a cumprir determinadas vagas, elas serão treinadas para isso. Né? Então, é aquela coisa assim, muitas vezes abre a vaga e fala, mas a gente não achou funcionário para preencher, então vamos atrás de uma pessoa cis, que já está treinada, né? Que já está com tudo prontinho. Então, não é assim, o caminho é um pouco mais longo. Então, é assim, galera, ó. No meu WhatsApp, algumas mensagens chegam desta forma. Tchaka, eu tenho 9 anos, moro em Manaus e sou travesti. Tchaka, sou lésbica, 13 anos. Se você não me ligar agora, eu vou me matar. Tchaka, eu acabo de ser espancado porque eu sou parecido com a Pablo. Eu tenho 12 anos. Tchaka, eu sou velho e você representa os LGBTs. Você pode me ouvir? Agora, como é que a gente consegue, trabalha com alegria, trabalha com entretenimento, trabalha com business, trabalha com a imagem, é bombardeada todos os dias com mensagens, além dos LGBT-fóbicos, das nossas irmãs e dos nossos irmãos, todos os dias sendo expulso. Eu quero acrescentar, além do que a Bebê falou, que são expulsos da escola, nós, as trans, os trans, as lésbicas, os gays e os bissexuais, nós somos expulsos e expulsas do colo da mãe. Começa no colo, começa no ventre. Começa a não aceitação de ter um filho diferente, de ter uma filha diferente do que a pseudo-sociedade dita como normal. Você teria no seu chá de cozinha todo o direcionamento para que seja para uma criança LGBT, uma criança viada? A gente começa a questionar pais, mães, educadores, para que a gente possa formar, aí sim, lá da base, inclusive por eles, o que a gente quer que as empresas, no século XXI, que só através do business tem o engajamento. Nós precisamos entender que tudo isso passa pelo viés do business. E que se tem que ser desta forma, esta ponte, para que a gente possa alcançar outras vidas,
Tá tranquilo. Que seja assim. Que seja assim. O que a gente não pode é bater na porta de uma empresa, receber o não e continuar não batendo. A gente precisa ser maleável, ter jogo de cintura, até que a gente possa fazer os seals, para que eles possam entender que hoje, no tempo novo, na nova era, que tem informação aliado ao poder, se não estiver do lado certo da história, a empresa não valerá como credibilidade, prestígio, crescimento no mundo dos negócios. A Uber cobre o Brasil inteiro, Nós temos todos os tipos, todas as raças, todas as pessoas de formações desde o início, trabalhando na Uber. Todas as religiões. Como é que lida com o motorista, a motorista? Quando a gente pega uma motorista, já é novidade. Nossa, uma mulher. Quem trouxe a Tchaka e o Bill, que trabalha também na Uber, que a gente é muito próximo, foi a Samira, que trabalha na Uber. É uma mulher branca, mas é uma mulher que começa a sofrer por ser. Às vezes, a Uber é uma oportunidade de envolvimento, de retorno para o mercado de trabalho. Que seja assim. É bom para a Uber, é bom para quem está trabalhando. Se ganha pouco, se ganha muito, é uma questão de brigue para que você possa ganhar mais. Mas o que a Uber faz, e já entendeu que é o mercado mundial, se abrindo para o business, se abrindo para o engajamento, para que não seja apenas bonitinha na foto, é exatamente isso. Nós estamos falando lá de Porto Alegre, lá nos confins de Minas Gerais, lá em Piauí, que as pessoas não sabem o que significa as letrinhas. Em São Paulo usamos ainda a parada gay. Quando vem Elza Soares e nos diz que parem de matar nossas mulheres negras, pretas, faveladas, a gente ouve na próxima fala Elza Soares, 80 anos, dizendo: a parada é LGBT, eu não posso passar a mão na cabeça de mais ninguém que venha depois de Elza dizendo que não apenas a parada seja gay. Então a gente começa a ser célula, Uber começa a ser uma grande veia para que a gente possa fazer esse organismo em São Paulo e no Brasil acontecer. Tem que acontecer para todos e todas. A representatividade é importantíssima. Dá uma olhadinha na mesa. A Lineker não está, mas ela é muito fundamental. Ela é negra, ela é pobre, ela é favelada. Ela fala, ela canta o que deve ser cantado. E foi absolvida pelo mercado por ter esse discurso verdadeiro, sólido, único, urgente e importante. A Uber agregou a marca de credibilidade do que ela quer ser no Brasil, com a Lineker sendo tudo isso. E isso é muito representatividade. Então, assim, ter empresas como a Uber que acreditam, valorizam e acrescentam no movimento, seja sempre muito bem-vinda. Mas que as outras empresas possam também se mancar e vir juntos. Porque aí sim elas ficarão mais ricas e ficarão também boazinhas na foto. Acho que é nessa onda que a gente tem que ir. Passa-se a mão na cabeça da Uber, a gente aponta e deixa claro que o business é importante sim, vivemos num mundo estupidamente, e vocês sabem como é agressivo mesmo esse capitalismo. Se é para ser, que seja, e beleza. A boiada precisa passar, tá bom? Para que as próximas gerações não possam sofrer tantos como as gerações que passaram sofreram. Em 2016, a Associação da Parada, nós instituímos que deveria ser o tema trans. Trans-cidadania, trans-emprego, trans. E por quê?
porque era importante a gente começar a fazer a sementinha, começar a germinar através das trans. Então, quando a Tchaka grita lá em cima do primeiro carro, 3 milhões ouvindo, o mundo inteiro, no Fantástico, que gostoso. E eu coloco todas as letrinhas e falo todas as palavras que devem ser faladas, é exatamente isso o que nós, o movimento acredita. A responsabilidade é muito grande de uma empresa abraçar a diversidade como ela deve ser feita. Então, Uber, parabéns. A gente acredita que a formiguinha trabalha todos os dias e juntos e juntas, nós vamos fazer esse formigueiro, meu amor. Enlouquecer. É isso. Vambora. Gente, tem mais uma coisinha só. Deixa o pessoal bater palmas. Tchaka. Oi, delícia. Vamos juntos? Vamos juntos. E é uma afirmação, não é uma pergunta. Vamos juntos. Vamos lá. Agora, só para concluir, todo mundo deve imaginar, a gente vai sim ser patrocinador da parada esse ano aqui em São Paulo e mais várias paradas pelo Brasil. E tem um recado de alguém que não pôde estar aqui. Não é Lineker, não é o Bruno, que trabalha lá com a gente na Uber, mas é uma outra pessoa que, enfim, muito especial. Vou passar um videozinho super rápido aqui. Recado dela. Oi, meus amores da Uber, tá chegando a Semana da Parada e eu tô muito feliz, muito ansiosa com essa parceria que vai ser incrível. Vamos fazer um monte de viagem nesse dia, mas a viagem mais importante é contra o preconceito. A viagem mais importante vai ser o nosso trio brilhando muito na avenida. Espero todo mundo lá e ó, um beijo da Pablo Vittar. Yeah. Pablo Vittar tá com a gente, gente. Vambora. Agora todo mundo tá convidado a descer. Tá aberta a festa. É isso aí. Beber. Obrigado, gente. Obrigada. Muito obrigado. Fazer uma foto? Vamos fazer uma foto oficial, ficar aqui perto da Lorelai. Deixa eu ficar pertinho da Lorelai. Posso ficar atrás?